Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Talvez você tenha acordado hoje com o coração cansado, com pensamentos acelerados, tentando encontrar forças para continuar mais um dia. E mesmo sem perceber, Deus já está aí ao seu lado agora. Antes mesmo dessa oração começar, Ele já conhecia as lágrimas que você segurou em silêncio, as preocupações que tiraram seu sono e os caminhos que têm parecido tão difíceis ultimamente. Hoje, Deus quer iluminar os seus passos. Não apenas os grandes caminhos da sua vida, mas também aquelas pequenas decisões, aqueles momentos em que você sente medo, dúvida ou insegurança. Existe um propósito sendo preparado por Deus, mesmo nos dias em que tudo parece confuso. A palavra do Senhor diz em Salmos 119 e 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E talvez seja exatamente disso que sua alma precisava hoje, de luz, de direção, de paz, de sentir que você não está caminhando sozinho. Respira fundo por um instante, acalma o coração. Não precisa carregar tudo sozinho agora. Deus conhece o peso que existe aí dentro e Ele não se afastou de você nem por um segundo. Enquanto muita gente não entende suas lutas, Deus vê cada detalhe da sua caminhada. E eu sinto que essa oração de hoje não chegou até você por acaso. Talvez Deus esteja preparando milagres silenciosos no seu caminho, coisas que seus olhos ainda não conseguem enxergar, mas que já estão sendo movidas no mundo espiritual e também dentro do seu coração. Se essa mensagem fala com você, escreve aqui nos comentários. Deus ilumina os meus passos. Escreve com fé, mesmo que pequena. Agora, diminui o ritmo da mente. Desacelera os pensamentos e permita que a presença de Deus abrace sua alma nessa manhã. Vamos começar nossa oração. Pai amado, nesta manhã eu me coloco diante da tua presença do jeito que estou, sem esconder o que sinto, sem tentar parecer forte o tempo todo. O Senhor conhece o meu coração antes mesmo das minhas palavras, e eu sei que o Senhor já está comigo agora, enquanto esse novo dia começa. Talvez eu tenha acordado cansado, talvez minha mente já tenha despertado cheia de preocupações, mas acima de tudo isso, eu quero ouvir a tua voz me lembrando que eu não estou sozinho. Senhor, ilumina os meus passos hoje. Eu não quero caminhar guiado pelo medo, pela ansiedade ou pelas minhas próprias inseguranças. Eu preciso da tua direção até nas pequenas decisões. Preciso sentir que o Senhor está indo à minha frente, preparando o caminho que eu ainda não consigo enxergar. Em Salmos 119, no 105 está escrito, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E nesta manhã eu me apego a essa promessa, Pai. Porque existem momentos em que tudo parece escuro dentro de mim, mas a tua luz sempre encontra um jeito de alcançar até os lugares mais cansados da minha alma. Pai, eu confesso que às vezes eu acordo já preocupado com o futuro, pensando no que pode dar errado, pensando nas lutas que ainda preciso enfrentar. Existem dias em que meu coração parece pesado antes mesmo da manhã começar. Mas eu não quero começar esse dia carregando sozinho aquilo que eu posso entregar nas tuas mãos. Em 1 Pedro 5,7 a tua palavra diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então eu entrego ao Senhor os pensamentos que me sufocam. Entrego os medos escondidos. Entrego até aquilo que eu não consigo explicar direito. Senhor, acalma a minha mente. Diminui o barulho dentro de mim. Existe uma parte do meu coração que está cansada de tentar controlar tudo. Cansada de pensar demais. Cansada de carregar preocupações em silêncio. E eu sinto que preciso parar por alguns instantes e simplesmente descansar na tua presença. Porque quando eu tento resolver tudo sozinho, eu me perco dentro dos meus próprios pensamentos. Mas quando eu volto meus olhos para ti, eu lembro que o Senhor,
continua sendo Deus sobre todas as coisas. Pai amado, enquanto o sol nasce lá fora, faz nascer também esperança dentro de mim. Renova minhas forças devagar. Traz paz para aquilo que ontem me fez perder o sono. Em Isaías 40:31, está escrito que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E é isso que eu quero fazer agora: esperar em Ti, confiar em Ti, mesmo sem entender todos os caminhos. Senhor, ilumina os meus passos, porque existem áreas da minha vida em que eu não sei exatamente o que fazer. Existem decisões que me deixam inseguro. Existem caminhos que parecem confusos. Às vezes, eu queria respostas imediatas, mas no fundo, eu sei que preciso aprender a confiar mais no Teu tempo. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E eu reconheço, Pai, que muitas vezes meu entendimento limitado só aumenta minha ansiedade. Por isso, hoje, eu escolho descansar um pouco mais em Ti. Neste momento, eu também Te entrego aquilo que ninguém vê. As preocupações que eu escondo atrás do sorriso. O peso emocional que eu carrego em silêncio. As decepções que ainda doem dentro de mim. Senhor, eu preciso da Tua presença me curando aos poucos. Não apenas resolvendo situações externas, mas restaurando o meu interior. Porque às vezes meu coração fica tão cansado que eu até continuo caminhando por fora, mas por dentro me sinto perdido. Pai, mais uma vez eu me aproximo de Ti nesta manhã, porque eu sei que a Tua presença é o único lugar onde minha alma encontra descanso verdadeiro. Em Mateus 11:28, Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E é exatamente isso que eu preciso agora. Descanso para a mente, descanso para o coração, descanso para continuar caminhando sem carregar tanto peso dentro de mim. Ao continuar essa oração, eu escolho acreditar que o Senhor está iluminando até os caminhos que eu ainda não consigo entender. Mesmo que eu não veja tudo claramente agora, eu sei que o Senhor está preparando propósito e milagres no meu caminho. E se essa oração também representa o que existe dentro do seu coração, escreve nos comentários. Deus ilumina os meus passos. Senhor, enquanto continuo nessa oração, eu percebo quantas coisas tenho guardado dentro de mim sem perceber. Às vezes, eu sigo vivendo no automático. Continuo caminhando, continuo resolvendo problemas, continuo tentando ser forte, mas existe um peso silencioso no meu coração que só o Senhor conhece completamente. Existem preocupações que eu não consigo desligar. Existem pensamentos que voltam toda hora. E eu confesso, Pai, que tem momentos em que minha alma fica cansada até de tentar parecer bem. Nesta manhã, eu não quero esconder nada de Ti. Eu não quero fingir que está tudo bem quando o meu interior está sobrecarregado. O Senhor conhece minhas lutas antes mesmo que eu fale delas. Em Salmos 61:2, Davi disse: desde os confins da terra clamo por Ti, no abatimento do meu coração. E eu entendo essas palavras, Pai, porque existem dias em que meu coração também fica abatido. Dias em que eu me sinto emocionalmente cansado, sem conseguir explicar exatamente o motivo. Senhor, às vezes eu me preocupo demais com o futuro. Penso no que pode acontecer amanhã. Penso nas situações que ainda preciso enfrentar. E sem perceber, minha mente começa a carregar pesos que ainda nem chegaram. Eu sei que isso rouba minha paz, rouba minha alegria, rouba até minha capacidade de descansar. Mas hoje eu quero colocar tudo diante de Ti, porque eu não consigo sustentar sozinho aquilo que está pesado demais para mim. Pai amado, eu preciso que o Senhor cuide do meu coração com carinho. Existem feridas emocionais que ainda doem em silêncio. Existem decepções que eu tento esquecer, mas que às vezes voltam de repente.
Existem palavras que ouvi e ficaram guardadas dentro de mim. Existem medos escondidos que eu nem gosto de admitir, mas o Senhor vê tudo. O Senhor conhece cada detalhe da minha alma. Em Filipenses 4, 6, 7, a tua palavra diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, apresentem seus pedidos a Deus. Então é isso que eu faço agora, Pai. Eu apresento diante de Ti minhas preocupações, minhas inseguranças, meu medo de dar errado, meu medo de não conseguir, meu medo do futuro. E eu te peço, troca essa ansiedade pela Tua paz. Senhor, quantas vezes eu tento resolver tudo sozinho? Quantas vezes eu deixo minha mente cansada tentando encontrar respostas para coisas que estão fora do meu controle? E quanto mais eu tento controlar tudo, mais meu coração fica pesado. Hoje eu reconheço minha limitação diante de Ti. Reconheço que preciso aprender a descansar mais no Teu cuidado. Pai, acalma meus pensamentos agora. Faz diminuir essa pressão dentro de mim. Porque existem momentos em que minha mente não para. Eu tento descansar, mas continuo pensando. Tento relaxar, mas continuo preocupado. E eu sei que não fui criado para viver assim, carregando um peso constante dentro da alma. Em Mateus 6,34, Jesus disse: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Mas eu confesso, Senhor, que às vezes é difícil viver isso. É difícil não antecipar problemas. É difícil não sentir medo quando tantas coisas parecem incertas. Por isso, eu preciso da Tua ajuda, até para descansar emocionalmente. Senhor, neste momento, eu entrego ao Senhor aquilo que tenho guardado em silêncio. As lágrimas que ninguém viu, os pensamentos que me desgastam, as noites em que tentei dormir. Mas minha mente continuou acelerada, às vezes em que me senti sozinho, mesmo estando perto de outras pessoas. Eu entrego tudo isso nas Tuas mãos, porque eu sei que o Senhor não despreza um coração cansado. A Tua palavra diz, em Salmos 147:3, que o Senhor cura os quebrantados de coração e trata das suas feridas. E eu preciso desse cuidado hoje, Pai. Não apenas de respostas externas, mas de cura interior. Cura para minha mente cansada. Cura para minhas emoções. Cura para essa sensação constante de peso que às vezes tira minha força. Pai amado, mais uma vez eu me aproximo da Tua presença, porque eu sei que o Senhor não se afasta de mim nos dias difíceis. Mesmo quando eu não consigo sentir claramente, o Senhor continua aqui. Mesmo quando minha fé fica fraca, o Senhor permanece fiel. E isso acalma meu coração aos poucos. Enquanto continuo essa oração, eu escolho entregar ao Senhor aquilo que tenho carregado sozinho por tanto tempo. Porque eu sei que meus passos ficam mais leves quando o Senhor caminha comigo. E se você sente que Deus está trazendo paz para o seu coração hoje, escreve nos comentários. Eu entrego minhas preocupações ao Senhor. Pai, enquanto continuo nessa oração, eu preciso abrir meu coração diante de Ti de maneira sincera. Existem momentos em que eu simplesmente não sei qual caminho seguir. Eu tento entender o que fazer. Tento encontrar respostas dentro de mim. Tento parecer firme por fora. Mas no fundo, existem áreas da minha vida em que me sinto perdido. Existem decisões que me deixam confuso. Existem fases em que parece que estou caminhando sem direção clara. E talvez uma das coisas mais difíceis seja justamente isso, Senhor. Não saber exatamente para onde ir, não entender o porquê de algumas portas terem se fechado, não compreender o motivo de certas coisas terem acontecido da forma que aconteceram. Às vezes eu olho para a minha vida e sinto como se estivesse parado entre o passado que já ficou para trás e um futuro que ainda não consigo enxergar. Mas mesmo assim, Pai, eu continuo aqui diante de Ti.
Porque no fundo da minha alma, eu sei que o Senhor não perdeu o controle da minha história. Em Jeremias 29:11 está escrito: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. E eu preciso me lembrar disso nesta manhã. Preciso me lembrar que mesmo quando eu não entendo meus caminhos, o Senhor continua enxergando além do que meus olhos conseguem ver. Senhor, eu confesso que às vezes fico cansado de tentar descobrir tudo sozinho. Cansado de procurar sinais o tempo inteiro. Cansado de carregar dúvidas dentro do coração. Existem momentos em que eu queria apenas uma resposta clara, uma direção definitiva. Mas talvez o Senhor esteja me ensinando a confiar até quando o caminho ainda parece incompleto diante de mim. Pai amado, ilumina os meus passos mesmo quando eu não consigo ver a estrada inteira. Porque muitas vezes eu quero enxergar o futuro completo antes de continuar caminhando, mas a Tua palavra me ensina que a fé funciona diferente. Em 2 Coríntios 5:7 está escrito: porque andamos por fé e não pelo que vemos. E eu reconheço, Senhor, que nem sempre isso é fácil para mim. Existem dias em que meu coração fica inseguro, dias em que eu me comparo com outras pessoas e sinto que estou atrasado na vida. Dias em que vejo tanta coisa acontecendo ao meu redor e começo a pensar se algum dia meus caminhos também vão se alinhar. Mas neste momento eu quero silenciar todas essas vozes dentro da minha mente e ouvir apenas a Tua voz. Senhor, me ajuda a não perder a esperança por causa da demora. Me ajuda a não desistir, só porque ainda existem perguntas sem respostas. Em Isaías 30:21, a Tua palavra diz: quer vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de vocês dirá: este é o caminho, sigam-no. E eu me apego a essa promessa agora, porque eu preciso da Tua direção mais do que nunca. Pai, às vezes eu sinto medo de tomar decisões erradas, medo de escolher caminhos que não vêm de Ti, medo de perder tempo, medo de falhar. Mas eu percebo que viver preso ao medo também me impede de avançar. Por isso hoje eu te peço sabedoria. Sabedoria para discernir. Sabedoria para esperar quando for necessário. Sabedoria para agir quando chegar a hora certa. Senhor, eu não quero caminhar guiado apenas pelas minhas emoções, porque minhas emoções mudam. Existem dias em que acordo cheio de esperança, mas existem outros em que o desânimo tenta tomar conta de mim. Por isso, eu preciso que a Tua presença seja meu ponto de equilíbrio. Preciso lembrar que mesmo quando tudo parece incerto, o Senhor continua firme. Em Salmos 37:23, está escrito que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E eu oro agora para que o Senhor confirme meus passos. Fecha as portas que precisam ser fechadas. Afasta os caminhos que não vêm de Ti. E ilumina aquilo que faz parte do propósito que o Senhor preparou para a minha vida. Pai amado, ao continuarmos nessa oração, eu entrego ao Senhor minhas dúvidas, minhas confusões e meus medos escondidos. Porque no fundo eu sei que o Senhor não está me abandonando no meio do caminho. Mesmo quando eu não consigo entender tudo agora, o Senhor continua trabalhando em silêncio. E talvez os milagres que eu tanto peço estejam começando justamente dentro de mim. Na minha fé, amadurecendo, na minha confiança crescendo aos poucos, na paz que começa a substituir a ansiedade, porque antes de mudar meus caminhos por fora, o Senhor também está cuidando do meu coração por dentro. Pai amado, enquanto continuo nessa oração, eu percebo o quanto preciso da Tua direção. Existem escolhas diante de mim que eu não consigo enxergar completamente. Existem caminhos que parecem certos aos meus olhos, mas eu tenho medo de seguir sem a Tua presença me guiando. Por isso, nesta manhã, eu não quero tomar decisões apenas baseado no que sinto ou no que penso. Eu quero ouvir a Tua voz acima dos meus próprios pensamentos. Senhor, guia-me no caminho que devo seguir hoje.
Guia minhas palavras, guia minhas atitudes, guia até aquilo que parece pequeno aos olhos humanos, porque eu sei que muitas vezes são justamente as pequenas escolhas que definem grandes caminhos. Em Salmos 32:8, o Senhor diz: Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. E eu me apego a essa promessa agora, Pai, porque eu preciso desse cuidado sobre minha vida. Às vezes eu tento encontrar respostas rápidas para tudo. Tento entender o futuro antes da hora. Tento antecipar situações que ainda nem aconteceram. Mas no fundo da minha alma eu sei que preciso desacelerar e confiar mais em Ti. Porque quando minha ansiedade fala mais alto, eu me confundo. Quando meu medo assume o controle, eu começo a enxergar tudo de forma escura. Mas quando eu volto meu coração para a Tua presença, eu lembro que o Senhor continua guiando meus passos, mesmo nos dias em que não consigo perceber claramente. Pai, ilumina os caminhos que estão confusos diante de mim. Se existir alguma porta que não vem do Senhor, fecha com misericórdia. Se existir algum caminho preparado por Ti para a minha vida, me dá discernimento para reconhecer. Em Provérbios 16:9 está escrito: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, eu entrego meus planos nas Tuas mãos. Entrego meus sonhos. Entrego minhas expectativas, porque eu sei que os Teus caminhos são maiores do que os meus. Senhor, eu também Te peço direção nas áreas da minha vida onde me sinto inseguro. Existem momentos em que eu não sei se continuo insistindo ou se chegou a hora de deixar certas coisas para trás. Existem fases em que eu me sinto emocionalmente cansado de tentar entender tudo sozinho. Mas hoje eu escolho descansar mais no Teu cuidado do que nas minhas próprias certezas. Em Isaías 58:11, a Tua palavra diz: O Senhor o guiará constantemente. Que promessa forte para essa manhã, Pai. O Senhor não guia apenas de vez em quando. O Senhor não aparece apenas nos dias fáceis. O Senhor guia constantemente. Até quando eu não percebo? Até quando o caminho parece lento, até quando existem dúvidas dentro de mim. Pai amado, mais uma vez eu coloco diante de Ti meus próximos passos. Não quero caminhar sem direção espiritual. Não quero viver apenas reagindo aos problemas do dia. Eu quero viver guiado pela Tua presença. Quero aprender a reconhecer os Teus sinais simples. Quero ter sensibilidade espiritual para perceber quando o Senhor está me mostrando um caminho diferente daquele que eu imaginava. Senhor, guarda também meu coração da pressa, porque muitas vezes eu quero respostas imediatas. Quero entender tudo agora. Quero ver tudo resolvido rapidamente, mas o Senhor trabalha no tempo certo. Em Eclesiastes 3:11 está escrito que o Senhor fez tudo apropriado ao seu tempo. Então me ajuda a confiar mesmo quando as respostas não chegam no momento que eu gostaria. Ao continuarmos em oração, eu entrego ao Senhor os sonhos que ainda carrego dentro de mim. Alguns deles eu nunca contei para ninguém. Alguns deles eu quase abandonei por causa do medo ou do desânimo. Mas se esses sonhos vieram do Senhor, eu sei que nada pode impedir os Teus planos. E se algum deles não vem de Ti, me dá paz para soltar sem sofrimento. Pai, continua iluminando os meus passos, porque mais do que encontrar caminhos fáceis, eu quero caminhar na direção certa. E mesmo que eu ainda não veja tudo claramente, eu escolho confiar que o Senhor está me conduzindo com amor, propósito e cuidado. Senhor, enquanto continuo nessa oração, eu sinto meu coração ficando mais leve aos poucos. Não porque todos os problemas desapareceram de repente, mas porque a Tua presença começa a trazer paz para dentro de mim. E talvez seja isso que eu precisava lembrar nesta manhã. O Senhor continua trabalhando mesmo quando meus olhos ainda não conseguem enxergar. Pai amado, quantas vezes eu achei que nada estava acontecendo?
Quantas vezes pensei que minhas orações estavam demorando demais? Quantas vezes me senti parado, esperando respostas, esperando mudanças, esperando algum sinal do céu? Mas hoje eu percebo que o silêncio não significa ausência. O Senhor nunca esteve distante. Mesmo nos dias em que tudo parecia parado, o Senhor continuava preparando caminhos invisíveis diante de mim. Em Isaías 43:19 está escrito: Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz, porventura não o percebeis? E eu sinto essa palavra entrando no meu coração agora. Porque talvez existam milagres começando de forma silenciosa na minha vida. Mudanças pequenas, processos internos, portas sendo preparadas sem que eu veja. O Senhor trabalha em lugares que meus olhos não alcançam. Pai, me ajuda a confiar mais naquilo que o Senhor está fazendo em silêncio. Porque às vezes eu fico tão focado no que ainda não aconteceu que esqueço de perceber tudo aquilo que o Senhor já começou a mover. Talvez o milagre não venha da forma que imaginei. Talvez o caminho seja diferente do que eu planejei. Mas eu sei que os teus planos continuam sendo melhores que os meus. Senhor, aumenta minha fé nos dias comuns, nos dias simples, nos dias em que aparentemente nada muda. Porque muitas vezes os maiores milagres começam justamente em períodos silenciosos. Em Romanos 8:28, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E mesmo quando eu não entendo certas situações, eu escolho acreditar que o Senhor continua organizando tudo de uma forma que ainda não consigo compreender completamente. Pai amado, eu também te agradeço pelos livramentos que eu nem percebi, pelas portas que o Senhor fechou para me proteger, pelos caminhos que não deram certo porque o Senhor tinha algo melhor preparado. Naquele momento, talvez eu tenha ficado frustrado, talvez eu não tenha entendido, mas hoje eu reconheço que a tua mão estava cuidando de mim até nas situações que pareciam negativas. Senhor, me ajuda a não perder a esperança por causa da demora. Porque às vezes meu coração se cansa de esperar. Às vezes eu oro por algo durante tanto tempo que começo a pensar que nada vai mudar. Mas em Hebreus 10:23 está escrito: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E o Senhor continua sendo fiel, mesmo quando minhas emoções oscilam, mesmo quando minha fé enfraquece um pouco. Pai, continua preparando propósito e milagres no meu caminho. Talvez existam encontros sendo alinhados pelo Senhor. Talvez existam respostas chegando devagar. Talvez existam mudanças acontecendo primeiro dentro de mim, antes de acontecerem ao meu redor. E eu percebo que nem todo milagre faz barulho. Alguns começam em silêncio, alguns começam no coração, alguns começam quando a paz substitui a ansiedade. Senhor, eu também te peço que abra meus olhos espirituais para perceber os pequenos sinais do teu cuidado no meu dia. Porque às vezes eu espero algo tão grande que acabo ignorando os detalhes simples da tua presença. E o Senhor está ali, no livramento diário, na força que renasce de manhã, na calma que chega sem explicação, na esperança que reaparece depois de dias difíceis. Em Salmos 40:1, Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Que eu aprenda essa confiança paciente também, Pai. Não uma espera cheia de desespero, mas uma espera sustentada pela certeza de que o Senhor continua ouvindo minhas orações. Ao continuarmos nessa oração, eu entrego novamente meus caminhos ao Senhor. E mesmo sem ver tudo claramente agora, eu escolho acreditar que existem milagres sendo preparados no caminho que estou percorrendo. Se você também crê que Deus está trabalhando em silêncio na sua vida, escreve nos comentários: Deus está preparando o meu milagre. Senhor, neste momento da oração, eu só preciso descansar um pouco na tua presença. Minha mente ficou cansada por tanto tempo.
Foram tantos pensamentos acumulados, tantas preocupações repetidas, tantas coisas ocupando espaço dentro de mim. E agora, Pai, eu quero diminuir o ritmo por alguns instantes e simplesmente permanecer diante de Ti. Acalma meus pensamentos, Senhor. Acalma essa ansiedade silenciosa que às vezes cresce sem eu perceber. Existem momentos em que minha mente não consegue parar. Eu penso no futuro, penso no que preciso resolver, penso no que ainda falta acontecer. E sem perceber, meu coração vai ficando pesado outra vez. Mas nesta manhã eu escolho respirar fundo e lembrar que o Senhor continua cuidando de mim. Em Salmos 46:10 está escrito: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E talvez seja exatamente isso que minha alma precise agora. Aquietar, diminuir a pressa dentro de mim, soltar um pouco o controle, porque eu passei tanto tempo tentando resolver tudo sozinho que minha mente se acostumou a viver em alerta o tempo inteiro. Pai amado, desacelera meus pensamentos, traz descanso para meu interior, faz meu coração sentir segurança novamente, porque às vezes eu continuo seguindo em frente por fora, mas por dentro estou exausto emocionalmente. E eu sei que o Senhor não quer que eu viva preso nesse cansaço constante. Senhor, ajuda-me a lembrar que nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo depende apenas das minhas forças. Nem tudo está sob meu controle. Em Mateus 11:29, Jesus disse: aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. E eu preciso desse descanso agora, Pai. Um descanso profundo. Um descanso que alcance meus pensamentos, minhas emoções, meu coração. Pai, existem noites em que minha mente continua acordada, mesmo quando meu corpo está cansado. Existem dias em que os pensamentos negativos tentam roubar minha paz desde cedo. Mas hoje eu entrego tudo isso ao Senhor novamente. Porque eu não quero continuar carregando sozinho esse excesso de preocupações dentro de mim. Senhor, coloca calma onde existe tensão. Coloca paz onde existe medo. Coloca silêncio onde existem pensamentos acelerados demais. Em Filipenses 4:8, a tua palavra me ensina a pensar naquilo que é verdadeiro, puro, amável e digno de louvor. Então ajuda-me a alimentar minha mente com aquilo que vem de ti e não com os medos que tentam me consumir aos poucos. Pai amado, enquanto continuo nessa oração, eu sinto como se o Senhor estivesse organizando o meu interior devagar. Não de maneira forçada, não com pressa, mas com cuidado. Como alguém que toca uma alma cansada com delicadeza. E eu precisava tanto disso, Senhor. Precisava parar um pouco de lutar comigo mesmo. Precisava lembrar que a tua presença ainda é meu lugar seguro. Em João 14:27, Jesus disse: deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. E essa paz é diferente mesmo, Pai, porque ela não depende das circunstâncias estarem perfeitas. Ela começa dentro da alma. Ela começa quando eu percebo que o Senhor continua sentado no controle da minha vida, mesmo nos dias confusos. Senhor, me ensina a descansar sem culpa, a respirar sem medo, a confiar sem precisar entender tudo. Porque muitas vezes minha mente fica procurando respostas o tempo inteiro, quando na verdade o Senhor só quer que eu permaneça perto da tua presença por um momento. Pai, mais uma vez, eu entrego ao Senhor toda a agitação emocional que ainda existe dentro de mim. Todo pensamento repetitivo, toda preocupação excessiva, todo medo escondido. E enquanto essa oração continua, eu escolho descansar um pouco mais em Ti. Porque talvez o milagre que eu mais precisava hoje fosse justamente esse: sentir minha mente ficando leve outra vez. Sentir meu coração desacelerando na presença de Deus. Sentir que o Senhor continua iluminando meus passos, mesmo nos dias em que minha alma se sente cansada.
Pai amado, enquanto continuo nessa oração, eu sinto como se o Senhor estivesse me lembrando de algo que muitas vezes eu esqueço nos dias difíceis. Minha vida não está sem direção. Mesmo quando existem dúvidas dentro de mim, mesmo quando algumas fases parecem confusas, mesmo quando certas portas se fecharam sem explicação, o Senhor continua escrevendo uma história maior do que eu consigo enxergar agora. E eu precisava ouvir isso nesta manhã, Pai. Porque às vezes eu olho apenas para aquilo que deu errado, para o que não aconteceu no tempo que eu esperava, para os caminhos que ainda parecem incompletos, e sem perceber, começo a pensar que estou perdido. Mas em Efésios 2:10, a Tua palavra diz que somos feitura do Senhor, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais o Senhor preparou antecipadamente para que andássemos nelas. Isso significa que existe propósito até nos processos que eu ainda não compreendo. Senhor, ajuda-me a não diminuir o valor da minha caminhada só porque ainda existem partes da minha história que não fazem sentido para mim. Porque o Senhor vê além do momento atual. O Senhor vê além das minhas limitações. O Senhor vê além dos meus medos. E mesmo quando eu me sinto atrasado em relação à vida, o Senhor continua trabalhando no tempo certo. Pai, eu confesso que existem momentos em que comparo minha vida com a dos outros. Vejo pessoas avançando, conquistando coisas, vivendo fases diferentes, e às vezes meu coração se pergunta se eu também vou viver aquilo que sonho. Mas hoje eu quero tirar meus olhos da comparação e voltar meu coração para o Teu propósito. Porque o Senhor não escreveu histórias iguais. Cada caminho tem um tempo, cada processo tem uma preparação. Em Romanos 8:18, está escrito que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. E essa palavra renova minhas forças agora, porque talvez eu esteja enxergando apenas uma parte da caminhada, enquanto o Senhor já vê o propósito completo. Pai amado, eu também te agradeço pelas fases em que o Senhor me sustentou sem que eu percebesse completamente. Existiram dias em que achei que não teria forças para continuar. Existiram momentos em que pensei que iria desmoronar emocionalmente. Mas o Senhor me trouxe até aqui. E se o Senhor me sustentou até agora, eu sei que não vai me abandonar daqui para frente. Senhor, revela ao meu coração que minha existência tem valor diante de Ti. Que eu não sou apenas alguém tentando sobreviver mais um dia. Existe propósito na minha vida, existe direção nos Teus planos, existe um futuro sendo preparado mesmo quando ainda não consigo visualizar claramente. Em Jeremias 1:5, o Senhor disse: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci." Que verdade profunda é essa, Pai? Antes mesmo do meu nascimento, o Senhor já conhecia minha história, já conhecia minhas lutas, já conhecia minhas fraquezas e mesmo assim decidiu me amar. Pai, me ajuda a não desistir daquilo que o Senhor colocou dentro de mim. Existem sonhos que ficaram escondidos por causa do medo. Existem partes de mim que foram ficando desacreditadas depois de tantas decepções. Mas nesta manhã, eu sinto como se o Senhor estivesse reacendendo esperança dentro da minha alma outra vez. Senhor, eu não quero viver apenas existindo. Eu quero caminhar consciente de que o Senhor tem planos maiores para a minha vida. Mesmo nos dias simples, mesmo nas pequenas coisas, mesmo nos processos silenciosos, porque o Teu propósito não desaparece só porque eu ainda não consigo enxergar tudo claramente. Ao continuarmos em oração, eu entrego novamente meus caminhos ao Senhor e escolho acreditar que cada passo da minha vida está sendo conduzido por um Deus que nunca perde o controle da história. E se você também crê que Deus tem um propósito maior para a sua vida, escreve nos comentários. Os planos de Deus são maiores que os meus. Senhor, enquanto continuo nessa oração,
meu coração começa a sentir uma segurança diferente. Não uma segurança baseada nas circunstâncias. Não uma segurança porque tudo está perfeito ao meu redor, mas uma segurança que nasce da certeza de que o Senhor está caminhando comigo. E quando o Senhor vai à minha frente, eu não preciso viver dominado pelo medo. Pai amado, protege meus passos neste dia. Guarda minha saída e minha chegada. Guarda meus caminhos até nos lugares que eu não consigo enxergar. Em Salmos 121, 7 e 8 está escrito: O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E eu tomo posse dessa promessa nesta manhã. Senhor, quantas vezes eu enfrento o dia carregando preocupações invisíveis, medos silenciosos, inseguranças escondidas. Às vezes, minha mente imagina cenários ruins antes mesmo das coisas acontecerem. Às vezes, o medo tenta roubar minha paz antes mesmo do dia começar. Mas hoje eu quero descansar na certeza de que a tua luz vai diante de mim. Pai, ilumina os lugares escuros do meu caminho. Se existir algum perigo que eu não consigo perceber, me livra. Se existir alguma decisão errada tentando me afastar do teu propósito, me direciona de volta, porque eu sei que o Senhor cuida até daquilo que meus olhos não conseguem alcançar. Em Êxodo 13, 21, a tua palavra diz que o Senhor ia adiante do povo em uma coluna de fogo para iluminar o caminho durante a noite. Isso fala profundamente comigo agora, Pai, porque existem momentos em que minha alma também atravessa noites difíceis. Existem fases em que tudo parece incerto, mas mesmo nessas noites, o Senhor continua sendo luz diante de mim. Senhor, protege meu coração das vozes negativas. Protege minha mente dos pensamentos que tentam me paralisar. Protege minhas emoções daquilo que tenta roubar minha esperança, porque eu percebo que nem toda batalha acontece por fora. Muitas começam dentro da mente. Muitas começam nos pensamentos repetitivos, no medo constante, na insegurança silenciosa. Pai amado, mais uma vez eu entrego meu dia nas tuas mãos. Cada compromisso, cada decisão, cada conversa, cada caminho que eu ainda vou percorrer hoje, e eu peço que a tua presença esteja comigo em todos esses momentos. Em Isaías 41, 13, o Senhor diz: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: Não tema, eu o ajudarei. Que promessa forte para essa manhã. Senhor, segura minha mão nos momentos em que eu me sentir inseguro, porque existem situações que ainda me assustam. Existem desafios que parecem maiores do que minhas forças, mas eu não quero enfrentar o dia acreditando apenas na minha capacidade. Quero lembrar que o Senhor está comigo em cada passo. Pai, afasta de mim aquilo que não vem de ti, livra-me de caminhos perigosos. Livra-me de decisões impulsivas, livra-me das armadilhas que eu nem percebo. E ao mesmo tempo, abre meus olhos espirituais para reconhecer os sinais do teu cuidado durante o dia. Em Salmos 91, 11, está escrito que o Senhor dará ordens aos seus anjos ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. E eu descanso nessa palavra agora, porque talvez existam livramentos acontecendo sem que eu veja. Talvez existam perigos sendo afastados silenciosamente pela tua mão poderosa. Senhor, enquanto continuo essa oração, eu sinto minha alma ficando mais segura na tua presença. O medo vai perdendo força aos poucos. A ansiedade começa a diminuir. Porque quando eu lembro que o Senhor vai à minha frente, meu coração entende que não precisa carregar sozinho o peso de tentar controlar tudo. Pai amado, continua iluminando meus passos hoje, que eu caminhe com prudência, mas também com confiança. Não confiança em mim mesmo, mas confiança no Deus que nunca abandona os seus filhos no meio do caminho.
E mesmo que existam desafios ao longo do dia, eu sei que tua luz continuará me guiando, protegendo e sustentando em cada detalhe da minha caminhada. Pai amado, enquanto continuo nessa oração, eu sinto como se algo dentro de mim estivesse começando a ficar mais leve. Talvez os problemas ainda existam, talvez algumas situações ainda não tenham mudado, mas a tua presença está alcançando lugares profundos da minha alma, que estavam cansados há muito tempo. E eu percebo que existem pesos que eu não preciso mais carregar sozinho. Senhor, eu entrego ao Senhor toda a angústia acumulada dentro de mim, todo medo escondido, toda tristeza silenciosa que fui guardando ao longo dos dias. Porque houve momentos em que eu continuei caminhando por obrigação, mas por dentro meu coração já estava exausto. Houve momentos em que sorri por fora, enquanto lutava em silêncio dentro da minha mente. Mas nesta manhã, Pai, eu sinto teu cuidado me envolvendo devagar, sem pressão, sem cobranças, apenas a tua presença trazendo descanso para aquilo que estava ferido dentro de mim. Em Salmos 55, 22, está escrito: lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. E é exatamente isso que eu faço agora. Eu lanço diante de ti aquilo que me pesa, as preocupações constantes, os pensamentos cansativos, as dores emocionais que ainda não consegui superar completamente. Porque eu reconheço que minhas forças são limitadas, mas o teu cuidado não tem limites. Senhor, tira de mim essa sensação constante de carregar o mundo nas costas. Tantas vezes eu tentei resolver tudo sozinho. Tantas vezes pensei demais, me preocupei demais, sofri antecipadamente por coisas que nem aconteceram ainda. E tudo isso foi deixando meu coração cansado, minha mente cansada, minha alma cansada. Pai amado, eu não quero continuar vivendo preso ao peso emocional que tenho carregado. Em Mateus 11:30, Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu sei que essa pressão constante que tira minha paz não vem do Senhor, porque a tua presença traz alívio, a tua presença traz descanso, a tua presença traz cura para dentro de mim. Senhor, enquanto continuo falando contigo, eu sinto como se o Senhor estivesse tocando áreas da minha vida que eu mesmo evitei olhar durante muito tempo. Feridas emocionais, decepções antigas, medos escondidos. E ao invés de condenação, eu encontro acolhimento na tua presença. Isso é tão forte, Pai, porque o Senhor conhece tudo sobre mim e ainda assim continua me amando. Em 2 Coríntios 12:9, a tua palavra diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu não preciso fingir força diante de ti. Não preciso esconder meu cansaço emocional. Posso simplesmente me aproximar como estou, porque o Senhor já conhece minha realidade por inteiro. Pai, faz o peso ir embora aos poucos. Não apenas o peso das circunstâncias externas, mas também o peso que ficou preso dentro da minha alma. A culpa excessiva, o medo constante, a ansiedade acumulada, a tristeza silenciosa, tudo aquilo que foi roubando minha leveza sem eu perceber. Senhor, eu sinto como se minha respiração estivesse ficando mais calma agora, como se minha mente estivesse desacelerando novamente. E talvez esse seja um dos milagres que eu mais precisava viver hoje. Voltar a sentir paz, voltar a sentir esperança, voltar a acreditar que ainda existem dias leves preparados pelo Senhor para a minha vida. Em João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E essa palavra renova meu coração nesta manhã, porque ela me lembra que as dificuldades não têm a palavra final sobre minha vida. O Senhor continua acima de tudo aquilo que tenta me derrubar emocionalmente. Pai amado, mais uma vez eu descanso na tua presença. E enquanto essa oração continua, eu escolho deixar ir embora aquilo que já pesou demais dentro de mim.
porque eu não quero continuar carregando dores antigas para todos os lugares. Quero aprender a viver mais leve na Tua presença. Pai amado, enquanto continuo nessa oração, eu sinto meu coração sendo renovado pela Tua presença. E talvez uma das coisas que eu mais precisava ouvir hoje é que nada está perdido. Mesmo depois de tantas decepções, mesmo depois de dias difíceis, mesmo depois de momentos em que pensei que certas situações nunca mudariam, o Senhor continua sendo Deus de restauração. Pai, houve momentos em que eu quase perdi a esperança. Momentos em que olhei para algumas áreas da minha vida e pensei que já era tarde demais. Sonhos que pareciam distantes, portas fechadas, planos interrompidos, e às vezes o desânimo foi entrando devagar dentro de mim, quase sem eu perceber. Mas nesta manhã, o Senhor está me lembrando que a última palavra não pertence ao medo, nem à tristeza, nem às circunstâncias difíceis. Em Joel 2:25, o Senhor diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. E essa palavra toca profundamente meu coração agora, Pai, porque só o Senhor é capaz de restaurar aquilo que parecia perdido. Só o Senhor consegue trazer vida outra vez para áreas da alma que estavam cansadas e sem esperança. Senhor, reacende dentro de mim a confiança de que ainda existem coisas boas preparadas para a minha vida. Porque às vezes eu me acostumo tanto com as lutas que começo a acreditar que nada vai mudar. Às vezes as dificuldades se prolongam por tanto tempo que minha fé fica cansada. Mas eu não quero continuar olhando apenas para aquilo que deu errado. Quero voltar meus olhos para aquilo que o Senhor ainda pode fazer. Pai amado, eu sei que o Senhor abre caminhos onde parece não existir saída. Em Isaías 43:16 está escrito que o Senhor faz caminho no mar e vereda nas águas poderosas. E se o Senhor abriu caminhos impossíveis no passado, eu sei que continua sendo poderoso para agir hoje também. Senhor, ajuda-me a não desistir daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Existem promessas que ainda não se cumpriram. Existem orações que continuo fazendo em silêncio. Existem áreas da minha vida que ainda precisam da Tua intervenção. Mas enquanto continuo nesta oração, eu sinto a esperança voltando devagar dentro de mim. Pai, eu também entrego ao Senhor aquilo que já me fez sofrer tanto emocionalmente. As perdas, as frustrações, as vezes em que chorei sozinho, as vezes em que me senti sem forças para continuar acreditando. O Senhor viu tudo. O Senhor esteve presente em cada momento, e mesmo quando eu achei que estava sozinho, a Tua mão continuava me sustentando. Em Romanos 15:13, a Tua palavra diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. E é isso que eu peço agora, Pai. Enche novamente meu coração de esperança. Não uma esperança baseada apenas nas circunstâncias, mas uma esperança firmada na certeza de que o Senhor continua trabalhando na minha história. Senhor, talvez existam coisas acontecendo em silêncio que eu ainda não consigo enxergar. Talvez o Senhor já esteja preparando respostas. Talvez portas estejam começando a se abrir devagar. Talvez o milagre esteja mais perto do que imagino. E mesmo sem ver tudo claramente agora, eu escolho confiar. Pai amado, me ajuda a acreditar novamente, a sonhar novamente, a caminhar novamente, sem carregar dentro de mim aquela sensação constante de derrota, porque eu sei que o Senhor não terminou a obra na minha vida. Em Filipenses 1:6 está escrito que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la. Então eu descanso nessa promessa nesta manhã. Ao continuarmos em oração, eu entrego ao Senhor tudo aquilo que parecia perdido dentro de mim. E escolho acreditar que ainda existem novos caminhos, novos começos e novos milagres preparados pelo Senhor. Se você também crê que Deus ainda está escrevendo uma nova história para a sua vida, escreve nos comentários.
Nada está perdido nas mãos de Deus. Pai amado, enquanto continuo nessa oração, eu percebo uma paz diferente tomando conta do meu coração aos poucos. Não é uma paz apressada, não é uma emoção passageira. É uma sensação tranquila de que o Senhor continua aqui comigo, sustentando cada parte da minha vida, mesmo nos dias em que eu não consigo entender tudo. E talvez seja isso que minha alma mais precisava encontrar nesta manhã, Pai. Não respostas para todas as perguntas, não controle sobre todas as situações, mas apenas a certeza de que a Tua presença permanece comigo em cada passo do caminho. Em Isaías 26:3 está escrito: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em Ti confia. E eu quero permanecer nessa confiança agora, Senhor, porque quando meus pensamentos começam a se voltar para o medo, eu perco minha paz. Quando tento carregar sozinho o peso da vida, meu coração fica cansado outra vez. Mas quando eu volto minha atenção para a Tua presença, algo dentro de mim desacelera. Pai, obrigado porque o Senhor não me abandona nos dias silenciosos. Obrigado porque mesmo quando minhas emoções mudam, o Teu amor continua firme. Existem momentos em que minha fé oscila. Existem dias em que me sinto mais forte e outros em que me sinto emocionalmente fraco. Mas o Senhor continua constante em todos eles. Senhor, deixa essa paz permanecer dentro de mim ao longo do dia. Não apenas agora durante essa oração, mas também nos momentos difíceis, nos momentos de pressão, nos momentos em que a ansiedade tentar voltar. Porque eu sei que o mundo tenta roubar rapidamente aquilo que o Senhor planta no coração. Por isso, eu preciso permanecer perto da Tua presença. Em Colossenses 3:15, a Tua palavra diz: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E eu oro agora para que essa paz governe meus pensamentos, governe minhas emoções, governe minhas decisões, porque quando a paz do Senhor ocupa espaço dentro de mim, o medo começa a perder força. Pai amado, eu também percebo que durante muito tempo procurei descanso em lugares errados. Procurei segurança em coisas passageiras. Procurei alívio tentando controlar tudo ao meu redor. Mas nada disso conseguiu trazer verdadeira tranquilidade para minha alma. Só a Tua presença consegue preencher esse vazio silencioso dentro de mim. Senhor, eu não quero viver constantemente preocupado com o amanhã. Não quero passar meus dias dominado pela tensão emocional. Quero aprender a caminhar com leveza espiritual. Quero aprender a descansar mesmo enquanto a vida continua acontecendo ao meu redor. Em João 14:18, Jesus disse: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E essa palavra aquece meu coração agora, Pai, porque ela me lembra que eu nunca estou sozinho. Mesmo quando ninguém entende minhas lutas internas, o Senhor entende. Mesmo quando me sinto incompreendido pelas pessoas, o Senhor conhece meu coração completamente. Pai, continua me ensinando a confiar em Ti de maneira simples, sem precisar ter todas as respostas, sem precisar entender todos os caminhos, apenas permanecendo perto da Tua presença dia após dia. Porque quanto mais eu permaneço perto do Senhor, mais percebo que a verdadeira segurança não está em controlar o futuro, mas em saber quem está comigo enquanto caminho. Senhor, mais uma vez eu entrego minha mente ao Senhor, entrego minhas emoções, entrego meus pensamentos acelerados e escolho descansar nessa paz, que não depende das circunstâncias estarem perfeitas para existir. Ao continuarmos nessa oração, eu sinto como se o Senhor estivesse abraçando minha alma silenciosamente. E esse cuidado me faz perceber que eu posso continuar caminhando sem medo, porque a Tua presença permanece comigo. A Tua luz continua guiando meus passos e a Tua paz continua sustentando meu coração, mesmo nos dias mais difíceis. Pai amado, enquanto essa oração continua chegando ao fim, eu sinto meu coração muito mais calmo na Tua presença.
E talvez eu ainda não tenha todas as respostas que gostaria. Talvez algumas situações ainda precisem de tempo para se resolver, mas existe algo diferente acontecendo dentro de mim agora. Existe paz, existe alívio, existe a sensação de que o Senhor ouviu cada palavra, cada pensamento silencioso e cada lágrima escondida que eu carregava dentro da alma. Senhor, eu entrego completamente este dia nas tuas mãos, entrego meus caminhos. Entrego aquilo que consigo entender e também aquilo que ainda parece confuso para mim. Porque em Provérbios 3, 5, 6, a tua palavra diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E eu escolho descansar nessa promessa agora. Pai, obrigado porque o Senhor iluminou meus passos durante essa oração. Obrigado porque a tua presença alcançou lugares do meu coração que estavam cansados. Obrigado porque o Senhor trouxe calma para minha mente, esperança para minha alma e força para continuar caminhando mais um dia. Senhor, continua comigo quando essa oração terminar. Continua comigo nos momentos silenciosos do dia. Continua comigo quando eu enfrentar desafios, decisões ou pensamentos difíceis. Porque eu sei que a tua presença não termina aqui. Em Deuteronômio 31:8 está escrito: o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. E eu descanso nessa certeza nesta manhã. Pai amado, eu também te agradeço pelos milagres invisíveis que o Senhor já começou a realizar, pelas portas que estão sendo preparadas, pelos livramentos silenciosos, pela cura emocional acontecendo aos poucos dentro de mim. Talvez eu ainda não veja tudo claramente, mas eu confio que o Senhor continua trabalhando em cada detalhe da minha vida. Senhor, leva embora todo o restante de medo, ansiedade e peso emocional que ainda tenta permanecer dentro de mim. E no lugar disso, deixa a tua paz ocupar meu coração completamente. Em Filipenses 4, 6, 7, a tua palavra diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos tudo ao Senhor em oração. E a paz de Deus guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Então, eu entrego tudo ao Senhor mais uma vez. Pai, guarda minha casa, guarda minha família, guarda meus pensamentos, guarda meu coração durante este dia. Que a tua luz continue indo diante de mim em cada caminho que eu percorrer. Que eu nunca me esqueça de que existe propósito nos teus planos e cuidado nas tuas mãos. Ao continuarmos nesse momento de oração, eu também apresento diante de ti todas as pessoas que estão orando comigo agora. Que o Senhor alcance cada coração cansado. Cada pessoa que começou este dia precisando de esperança. Cada alma que precisava sentir teu abraço nessa manhã. Senhor, visita cada vida com tua presença. Se essa oração falou com você, coloque nos comentários aquilo que você está entregando nas mãos de Deus hoje. E se existe alguém que precisa dessa paz e dessa esperança, escreva também o nome dessa pessoa nos comentários para continuarmos em oração. Pai amado, eu termino essa oração sentindo meu coração mais leve, mais seguro, mais tranquilo na tua presença, porque agora eu sei que não preciso carregar sozinho aquilo que o Senhor prometeu sustentar. Em Salmos 23, 1 está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E essa verdade basta para acalmar minha alma. Então eu descanso em ti, Senhor, descanso na tua fidelidade, descanso no teu cuidado, descanso sabendo que o Senhor continuará iluminando cada passo do meu caminho, mesmo quando eu não enxergar tudo claramente. E eu sigo este dia confiando que tua mão permanece sobre minha vida, me guiando, protegendo e sustentando em cada detalhe. Amém. Permaneça na presença de Deus. Ele ainda está cuidando de tudo aquilo que você entregou em oração hoje.
Obrigado por permanecer comigo até o final dessa oração. Que o seu dia seja iluminado pela presença de Deus, cheio de paz, direção, proteção e pequenos milagres ao longo do caminho. Que o Senhor fortaleça seu coração em cada detalhe deste dia e continue guiando seus passos com amor e propósito. Cuide-se, descanse na presença de Deus e até amanhã, na nossa próxima oração.